Meditação Bíblica São Jerônimo. Hoje, 29 de março, sábado de 2025, nós estamos refletindo sobre o Evangelho segundo São Lucas 18, do 9 ao 14. Nós estamos encerrando a terceira semana da Quaresma, já nos encaminhando para a quarta semana da Quaresma, finalizando esse tempo da Quaresma, esse tempo de oração, esse tempo de jejum, esse tempo de penitência e principalmente esse tempo de preparação para a Páscoa, a grande solenidade da Páscoa, a grande festa da nossa fé, a entrega de nosso Senhor Jesus Cristo para a nossa salvação, esse momento tão solene da nossa fé. Então, como é que nós estamos, como é que a liturgia vai nos preparando? E como na Quaresma nós estamos num tempo forte, não é? De oração, um tempo mais forte ainda para nós que somos cristãos e cristãs, que vem nos orientar como nós devemos passar por esse tempo, não é? E o Evangelho de hoje é de Lucas. Nós estamos aqui no capítulo 18 de Lucas, lembrando que Lucas divide o seu evangelho, né, nessa grande subida para Jerusalém. Enquanto sobe para Jerusalém para consumar a sua vida, né, Jesus vai ensinando aos seus discípulos. E aqui ensinando quais são as exigências, quais são os critérios para entrar no reino de Deus. Não é? E aqui ele apresenta, nesse capítulo 18, dois modelos de oração, duas pessoas, uma parábola, não é? Uma história que Jesus nos conta, apresentando dois modelos de oração, que nós conhecemos tão bem, o fariseu e o publicano. Lembrando que Jesus, no Evangelho de Lucas, sempre nos apresenta, né, o evangelista Lucas, dois modelos, né? Então a gente tem o irmão mais velho, o irmão mais novo, a gente tem o rico e a gente tem o pobre Lázaro. Nós somos colocados diante de dois modelos, para que a gente também possa olhar para esses dois modelos e saber em qual deles nós vamos nos inspirar. E aqui a gente tem o fariseu, que a gente vê se colocando aqui, dizendo exatamente quem ele é, né? Ele tá a posição dele de oração, ele está de pé, ele agradece por ele não ser como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, inclusive aponta nem como este cobrador de impostos, né? E ele diz que ele jejua 2 vezes, ele quer dizer, ele vai dizendo, ele dá o dízimo, né? Ele, quer dizer, ele cumpre a lei e para além do cumprimento da lei, ele cumpre a lei para além daquilo que seria exigido dele, né? Ou seja, ele coloca diante de Deus tudo aquilo que ele faz, né? Então ele é um homem justo segundo a lei, né? Então tudo que a lei pede, para além do que a lei pede, ele realiza tudo isso, não é? Então ele vai diante de Deus exigir os créditos, né? Ele tem crédito diante de Deus porque ele faz além do que a lei exige. E a gente tem um outro modelo que é o modelo do publicano, um cobrador de impostos, um pecador público, alguém que não era bem visto dentro da sociedade, alguém que explorava o povo, que era reconhecido por isso, pelas pessoas, capaz, além daquilo que era pedido, de pedir a mais do povo impostos, né, e enriquecer ilicitamente, não é? Mas ele reconhece qual é a postura, enquanto o fariseu está de pé, não é? O publicano, o cobrador de impostos, ele nem se atreve, o texto diz, a levantar os olhos, mas ele simplesmente pede a Deus que tenha piedade e reconhece o seu pecado. Então ele se coloca diante de Deus nessa condição de pecador. E aí, né, surpreendentemente, Jesus diz, né, que o publicano voltou para casa justificado, né, porque ele se humilhou diante de Deus, né? E ele diz: todo aquele que se humilha será
exaltado. E então e o outro não, né? O outro não voltou justificado, né? E ele vai dizer que quem se humilha será elevado e quem se eleva será humilhado, né? Então aqui são dois modelos, né, de oração. Então nesse tempo de Quaresma, qual, qual é a nossa atitude de oração? Como nós devemos viver a nossa vida de oração? Nos sentindo justificados, nos sentindo justos diante de Deus, ou nos reconhecendo pecadores, limitados diante da grandeza, diante da glória de Deus, do poder de Deus, da majestade de Deus, mas principalmente diante da misericórdia de Deus, né? E o Salmo de hoje nos fala exatamente disso, né? Que Deus não despreza um coração arrependido, né? E diz que meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido, né? Assim como a primeira leitura tirada lá de Oséias vai falar que o profeta vai dizer que ele prefere, que Deus prefere, né, misericórdia e não sacrifícios, não é? Então, se ele nos maltratou, se ele nos feriu, ele há de nos curar. Não é? Então, eu quero amor e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Isso é o que o profeta Oséias diz na primeira leitura. Então, a palavra de Deus hoje nos apresenta duas formas de viver a nossa oração. Uma forma que é querendo ser justos diante de Deus, e nós jamais seremos justos diante de Deus. Temos que reconhecer sempre que somos pecadores, que estamos muito distantes daquilo que Deus nos pede, mas que nos colocamos, como o Evangelho de Lucas se coloca a caminho, né? Caminhando, subindo, querendo chegar, mas reconhecendo a nossa limitação, o nosso pecado, e essa atitude de reconhecimento, né? De humildade, de saber da distância entre nós e Deus, mas confiantes na sua misericórdia, confiantes que Ele é quem nos justifica, né? E não é nos colocar como melhores do que ninguém, mas a nossa atitude diante do outro, que também é pecador como nós, é de aproximação, não de distanciamento, né? Não de soberba, não de elevação. Eu não sou como esse que é um pecador. Não, eu sou também um pecador, né? Nós temos pecados diferentes, mas somos todos pecadores. Nos colocamos nessa caminhada querendo ser melhores diante de Deus. Então, nesse dia de hoje, que o Senhor nos ajude a viver a nossa vida de oração como reconhecimento da nossa pequenez, do nosso pecado, do nosso afastamento de Deus, mas pedindo sempre a Deus que nos dê a graça de caminhar para mais perto dele, para cada dia mais nos tornarmos melhores diante dele. Então, que o Senhor nos dê a graça de hoje, no dia de hoje e nessa quaresma, de estarmos a caminho, de nos colocarmos sempre a caminho para sermos cada dia melhores. Então, uma boa reflexão a todos e todas e até breve.